Olá, amigos do canal GVox. Eu sou o professor Getúlio Cavalcante, direto de Fortaleza. Hoje é 27 de abril de 2022. O objetivo desse vídeo é a gente trazer atualizações sobre como está aí o caso das ações impetradas, né, a respeito do indulto que o presidente Bolsonaro deu ao deputado Daniel Silveira. Além do pedido de impeachment, né, do PDT, pediu aí a Câmara dos Deputados, né, para pautar o impeachment do presidente Bolsonaro devido a esse indulto. Também temos aí a ADPF, que foi impetrada pelo senador Randolfo Rodrigues, né, da Rede Sustentabilidade. É uma ADPF, uma ação direta, arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. Isso aí a gente já falou em outros vídeos, né, pessoal? E temos aqui novos casos atualizando, né, como está essa questão das ações. Então, primeiramente, o ministro Alexandre de Moraes também deu 48 horas para a defesa do Daniel Silveira se manifestar, né? Deve ser o Paulo Faria, né, o brilhante advogado que fez uma brilhante exposição, uma aula de direito no dia da defesa. Então, muito competente, o deputado Paulo Faria. Deve ser, então, o deputado Paulo Faria que continua na defesa do Daniel Silveira. A verdade, gente, o caso do Daniel Silveira, segundo os principais juristas do Brasil, é um caso encerrado, é um caso pacificado. Mas a esquerda tem todo o direito, né, de espernear, de entrar com as ações, tentando, de qualquer forma, pelo menos tentar fazer com que o Daniel Silveira se torne inelegível, já que ele é um candidato fortíssimo para o Senado do Rio de Janeiro. No meu modo de ver, a intenção do ministro Alexandre de Moraes. Deu 48 horas aí para a defesa do deputado Daniel Silveira se manifestar e a respeito do indulto que o presidente Bolsonaro deu ao Daniel Silveira, colocar também nos autos todo o material, né, produzido aí pela equipe jurídica do presidente Bolsonaro, que foi o decreto presidencial, com base na Constituição, né, gente, artigo 84, inciso 12, que a gente deu para vocês aqui. Então, basta que a defesa do Daniel Silveira leve todo o material jurídico que já foi produzido pelo presidente Jair Bolsonaro, que é constitucional, né? Então, acredito que esse caso deve ser pacificado rapidamente, o mais rápido possível. Tem também um outro caso da Justiça do Rio de Janeiro. Então, um juiz da Justiça Federal do Rio de Janeiro, o Carlos Ferreira Aguiar, ele deu 72 horas para a União, no caso aí é a União, né? Então deve ser a equipe jurídica, o APGR, né, Procuradoria-Geral da República, o Advocacia-Geral da União, talvez. Então, os advogados de Brasília, André Luiz Figueira Cardoso e Rodolfo Roberto Prado, né, são dois advogados de Brasília, e foram impetrar esse pedido na Justiça Federal do Rio de Janeiro para que a União dê explicação a respeito desse indulto. Segundo os advogados, esse indulto ele não serve para esse caso do Daniel Silveira. No caso, ele é um desvio de função, né, no caso que os advogados alegam, e o juiz aceitou. Então, como foi ontem, dia 26, né, o prazo vai até amanhã, dia 28 de abril. No caso do pedido do ministro Alexandre de Moraes para que a defesa se manifeste, são 48 horas, também foi ontem, 26 de abril, né, encerra hoje. Então amanhã, dependendo do horário que foi publicado na Justiça, né, pessoal, tem as horas aí de publicação, então deve ser amanhã que o advogado Daniel Silveira deve prestar, talvez, né, outro advogado, não sei, mas deve ser, na minha opinião, continuando na defesa, o advogado Paulo Faria, já que também é um brilhante advogado e está a par, né, de todo o processo, de todos os problemas que aconteceram aí, no caso, muitas questões que são inconstitucionais, e inclusive o Paulo Faria ele deveria impetrar, né, com mandatos judiciais aí, até em cortes internacionais, denunciando muitos casos aí que depois eu volto a falar em outro vídeo que aconteceu, né, em que a defesa, não o caso do Daniel Silveira, não houve ampla defesa, né? O advogado aí sofreu multas, né? Eles não queriam nem deixar o advogado entrar no tribunal, porque eles alegaram a questão do passaporte sanitário, me parece, e eles não queriam nem deixar o
do advogado. Então não houve ampla defesa, né? A liberdade de expressão, a ampla defesa do caso Daniel Silveira, totalmente tudo aí inconstitucional. Gente, vamos falar também sobre outro caso, que um advogado impetrou com uma queixa-crime dos ministros, né, do STF, aliás, os ministros do TSE, no caso o Barroso e o Fachin, eles deram lá uma condecoração, né, uma medalha, uma rosa, a muitas personalidades, e todas elas, quase todas elas, são ativistas do PT. Então, nesse caso, o advogado diz que houve, ele está prejudicando o candidato e ajudando o outro candidato, né? No caso, aí nós temos personalidades da imprensa brasileira, da mídia, né, que são defensoras, né, da turma da lacração aí, que defende o candidato do PT. Então, todos eles, quase todos eles, que tiveram lá e receberam essa homenagem do TSE, agora, recente, dia 28 de março, né, é um ano eleitoral. Então, o advogado diz que o Barroso e o Fachin cometeram crime eleitoral. E a ministra Carmen Lúcia já pediu para que a PGR se manifeste, né, a Procuradoria-Geral da República. E essa notícia aqui que eu vou dar destaque hoje no vídeo, viu, pessoal? Então, peço desculpa, eu vou ler um pouquinho. Então, esse advogado, eu procurei o nome dele aqui, não encontrei. A ação foi impetrada no dia 2 de abril e foi recebida pela PGR, né, Procuradoria-Geral da República, no dia 20 de abril. E nesse despacho de mérito, o advogado de São Paulo alega que o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, quando então, sob o comando dos dois ministros, o Barroso e o Fachin, eles não poderiam ter condecorado personalidades descritas pelo defensor como ativistas políticos pró-Lula em um ano eleitoral. Então, um membro do Tribunal Superior, aqui é o que ele coloca na ação, pessoal, o advogado diz, olha, um membro do Tribunal Superior Eleitoral condecorar ativistas políticos em pleno ano eleitoral caracteriza, sem sombra de dúvidas, grave crime eleitoral, pois claramente induz a população a acreditar que os condecorados, no caso, ativistas políticos pró-Lula, teriam e têm o aval do tribunal e assim favorecendo o outro candidato à disputa eleitoral. Tal ato não pode ser aceito por tratar de crime eleitoral, praticado pelos noticiados, como o uso da máquina estatal, ainda o uso de recursos do TSE, como as despesas naturais de um evento. Desse vulto, que no mínimo retirou os noticiados de seus afazeres e atividades de ministros, ou seja, julgamento de processos de ação representada. Então, o ministro do TSE, ao invés de estar fazendo os seus afazeres normais, né, julgando processos, fazendo outras coisas do seu ofício, está lá dando uma festinha, né, um evento para condecorar ativistas pró-Lula. Então, a ministra Carmen Lúcia já pediu para que a PGR se manifeste e parece que vai dar o que falar, pessoal. É um advogado corajoso, viu? Eu queria que os senadores e os deputados federais tivessem a coragem que esse advogado tem. Então, parabéns a esse advogado. Realmente, isso constitui um crime eleitoral. Então, lá inclui personalidades como as personalidades que foram condecoradas, pessoal. A lista inclui nomes como Ana Cláudia Santana, Átila Yamarino, Caio Mário, Paes de Andrade, Camila Pitanga, Cristina Tartaglia, David Wipe, Djalma Ribeiro, Drauzio Varela, Esper Georges, Calas, Gabriela Priori, Gonzalo Vecina Neto, Isaac Sidney, Leandro Maia, Luiz Fernando Aranha, Luísa Bandeira, Mariana de Oliveira, Marília Santini, Nizam Guanais, Orlando Silva e Pétria Chaves e Renata Gil. Então, vemos aí, pessoal, gente, né, da turma da lacração sendo condecorada com medalhas de honra, né, lá do TSE e no ano eleitoral, sendo que todas elas fazem parte aí são ativistas políticos pró-Lula. Então, a mesma coisa que se o ministro do TSE fosse pró-Bolsonaro, convidasse personalidades e incluísse só ativistas pró-Bolsonaro para receber essa congratulação, né, gente? Então, tem que ter aí medidas de pesos e contrapesos, né, para que o jogo eleitoral seja equilibrado. Acredito que essa notícia vai dar o que falar. Gente, outra questão também que eu queria falar aqui é
sobre a declaração do Barroso, quando ele, no dia 24, ele deu uma declaração lá para uma universidade, né? Ele não estava na Alemanha, ele estava no Brasil, mas foi por videoconferência. Então ele foi convidado a dar uma palestra para essa universidade e falando sobre o processo eleitoral brasileiro, falando sobre as urnas eletrônicas, né? Ele fala que as Forças Armadas estão querendo desacreditar o processo, então estão querendo atacar o processo eleitoral, estão querendo atacar, fazer a população desacreditar o trabalho do TSE. E aí houve uma nota do ministro da Defesa, que eu já li essa nota nos vídeos anteriores aqui no canal GVox, pessoal. Acompanhe lá os nossos vídeos, temos feito vídeos aí quase que diariamente, nesse período aí que a República está passando por esses processos rápidos, né? E desde que desde que o tribunal resolveu condenar o Daniel Silveira, que a gente vem acompanhando esse trabalho aí de maneira intensa, assim como os acontecimentos da República. Então eu li essa nota do ministro da Defesa, que falou que realmente foi o ministro Barroso cometeu uma grave ameaça. Então nós tivemos aqui também um Twitter do militar, né, do general da reserva, o Carlos Chagas. Esse Twitter, no qual o Carlos Chagas disse que o ministro Barroso cometeu um crime militar. Então aí a questão é mais séria, né, pessoal? Porque como cometendo crime militar, e aí não tem esse negócio de juiz, do cargo que ocupa, não. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, tá certo? Que desobedecer a Constituição, tá? Ele é passível de ser julgado. E no caso, existe também, tá certo? Nós temos o Tribunal Militar, tá certo, pessoal? Então você não pode ficar falando aí mal das Forças Armadas o tempo todo, não. Você não pode ficar insultando as Forças Armadas, fazer a população desacreditar as Forças Armadas, já que elas, tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, são instituições respeitadíssimas, né, em toda a história do Brasil, em toda a história da República. Elas estão entre as instituições mais respeitadas. Então o ministro Barroso falou aí de forma veemente, né, e aí o Carlos Chagas fez esse seguinte tweet, pessoal: o ministro Barroso cometeu um crime militar no artigo 219 do CPM, que é o Código Penal Militar, e propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que essas merecem ao público. A pena vai de 6 meses a 1 ano de prisão. Então, ele fez esse primeiro tweet, depois o general da reserva, Carlos Chagas, fez um outro tweet e disse: olha, isso é passível dele ser chamado, né, pela PGR ou também pelo Ministério Público Militar. Então estamos aí aguardando o desfecho, o desenrolar. Segundo as notícias que eu li na imprensa, essa notícia, os militares, né, estão estudando uma maneira de se vão ou não convocar, se vão dar continuidade aí a esse processo, se vão oficializar ou via PGR ou via Ministério Público Militar, um chamado aí ao ministro Barroso, que, segundo os militares, ele feriu o artigo 219 do Código Penal Militar, e aí, gente, ele será julgado, então, se for convocado, né, será julgado pelo Tribunal Militar. Então, vamos acompanhar esse processo, continuar acompanhando todo esse processo. E também temos outra notícia, que a ministra Rosa Weber, ela deu 10 dias, né, isso tudo no dia 26, então ela deu 10 dias para que a PGR se manifeste, e a Procuradoria-Geral da República e também a Advocacia-Geral da União, sobre o indulto que o presidente Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. E aí ela já disse que ela não vai julgar, então ela colocou o processo para ser julgado pelo Pleno. Então aí deve ser uma sessão, né, com a presença de todos os 11 ministros do STF, para julgar o caso, para saber se esse indulto que o presidente Bolsonaro deu ao Daniel Silveira é não constitucional. Então, aqui eu dou uma dica, tá? Professor Geraldo Cavalcante, olha, é só olhar a Constituição, tá? Quem sabe ler, tá lá, artigo 84, inciso 12, eu já li para vocês em outro vídeo. Artigo 84, é competência exclusiva do presidente da República. Inciso 12, conceder indultos, comutar penas, ou seja, modificar penas, e, se necessário, for
com audiências das instituições interessadas. Então, gente, é só ler a Constituição, artigo 4, inciso 12, e todo o trabalho que a equipe jurídica do presidente Bolsonaro emitiu no dia do decreto, no dia 21 de abril, está lá perfeito. Segundo principais juristas, o Ives Gandra Martins disse que é competência exclusiva do presidente, que o presidente tem razão, que foi constitucional. Então esperamos que isso seja resolvido da melhor forma possível. Eu estou aqui de branco, né, hoje, pedindo paz aqui às autoridades, para que as autoridades do primeiro escalão da República, em todos os poderes, pensem, reflitam. Nós queremos paz, queremos prosperidade, não queremos que as Forças Armadas tenham que tomar o poder novamente como em 1964, isso é um atraso. Se for necessário, a gente vai pedir, mas eu ainda acho que não será necessário, apesar de que eu vi uma entrevista do advogado do Daniel Silveira, né, doutor Paulo Faria, ele dando essa entrevista no programa da jornalista Liliane Ventura. Lá ele afirma, com todas as letras, que o processo democrático brasileiro já está totalmente inviável. Ele disse que essa questão de que a gente diz que não estique mais a corda, porque a corda pode romper, segundo ele, não existe mais isso. Ele disse que a corda já rompeu. Então, o processo democrático, o processo de normalidade democrática do Brasil, segundo o doutor Paulo Faria, em entrevista à jornalista Liliane Ventura, ele disse que a corda já rompeu. Cabe agora, né, alguém emendá-la. É provável que seja as Forças Armadas, né, pessoal? Sempre, historicamente, são as nossas Forças Armadas que nos salvam em momento de crise e quebra institucional. Então, mais uma vez, pedimos aqui encarecidamente o professor Getúlio do canal GVox, queremos voltar da normalidade, tá certo? Queremos que as autoridades deixem seus egos de lado, reflitam, tá? Vocês, pessoal, são apenas nossos funcionários. Vocês são funcionários públicos. São funcionários públicos com funções importantes, mas eu aprendi no Exército que quanto mais aumenta a patente, mais aumenta a responsabilidade. Então, quanto mais aumenta a patente, aumenta o salário, mais aumenta também a responsabilidade. Então, quanto mais alto é o cargo público, maior a responsabilidade de você querer um país pacificado, um país que os nossos jovens têm que voltar a estudar nas escolas, nas universidades, os empresários têm que voltar a dar empregos para que esses alunos, quando terminam o ensino superior, tenham um emprego. Então, pessoal, se tiver que houver intervenção das Forças Armadas, vai chegar o momento que eu mesmo, o professor Getúlio, apesar de lutar contra isso, de lutar contra a quebra institucional, não queremos uma intervenção militar, a gente batalha, a gente quer mudar o Brasil pelo voto, a gente quer fazer um processo eleitoral limpo, a gente quer modificar o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, as Assembleias Legislativas com pessoas realmente patriotas, interessadas no futuro do Brasil. Futuro do Brasil, né, pessoal? Tem muitas forças políticas aqui no Brasil que atuam contra o Brasil. Eles querem apenas nossas riquezas, pessoal. É isso que nós temos que atentar. Então, nós queremos trocar tudo nas eleições de 22. Apenas o presidente da República deixa lá, tem mais uns 10 deputados que pode continuar. E vamos fazer essa limpeza do Brasil, mas pelo voto, né? Que o processo eleitoral seja limpo, que ganhe o melhor, né? Que a população brasileira eleja seus representantes, que façam um grande trabalho, né? Que não fiquem elegendo palhaços aqui, sem nenhum preconceito, mas temos que eleger pessoas que têm a cultura, pessoas que em momento de crise têm capacidade intelectual, moral e toda a legitimidade, porque até o processo político ele tem que ter a legitimidade da população, tem que ter legitimidade também do ponto de vista ético, moral, para que as coisas aconteçam nesse Brasil. Então, pessoal, eu rogo aqui às autoridades brasileiras, deixe seu orgulho de lado, porque o Brasil é mais importante do que todos vocês, tá? Vocês, pessoal, são apenas nossos funcionários, é o nosso trabalho, é o nosso suor, são os trabalhadores que acordam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e enfrentam ônibus lotados que pagam o seu vultoso salário. Então, juízo para todos nós aqui, para todos vocês que estão fazendo parte desse processo de forma mais intensa, tá? Ministro do STF, ministro do TSE, autoridades da República no Poder Legislativo, tá? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, vamos resolver essas coisas com calma, tá? Com paciência. Não vamos querer que o Brasil passe por uma quebra institucional, tá? Seria um retrocesso, pessoal. Resolveria o problema por mais 10, 20, 30 anos, mas o problema continua, tá? Porque
tem que haver a participação dos civis também, tá? A participação do militar é importante, mas tem que ter participação dos civis também. Gente, eu sou o professor Getúlio do canal GVox. Se você gosta do nosso trabalho, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho nas suas redes sociais para os seus amigos. E voltaremos aqui em qualquer momento para falar do desfecho dessas ações judiciais a respeito aí do indulto eleitoral que o presidente Bolsonaro concedeu essa graça constitucional ao deputado Daniel Silveira, mas os partidos de esquerda, as autoridades e os políticos continuam querendo dobrar a aposta. Não é isso que eu acho que seja interessante para o Brasil. O interessante para o Brasil, pessoal, é rapidamente a gente pacificar esse país e voltar à normalidade democrática sem nenhuma quebra institucional. É isso que nós batalhamos, é isso que nós queremos. Se um dia achar que isso não vai mais resolver, aí eu, professor Getúlio Cavalcante, voltarei aqui a fazer novos vídeos e pedir intervenção militar. Mas eu acho que ainda dá para resolver a questão de forma pacífica e vamos acompanhar esse processo, tá? Espero que Deus abençoe essa nação, pessoal. Forte abraço, até o próximo.